Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Meus irmãos, os assuntos que nós estamos considerando nesses últimos domingos, temas escatológicos, temas relacionados tanto ao estado e à condição dos mortos, como a segunda vinda do Senhor Jesus em glória, eles costumam ser objeto de curiosidade e de muita inquirição por parte das pessoas. Quem que perde um ente querido não reflete acerca da sua condição, acerca da sua situação, e quem dentre os vivos, pelo menos, não deveria refletir acerca da sua atitude nesta vida e acerca do destino da sua alma e do destino desse mundo. E as passagens que nós estamos considerando nesses últimos domingos, elas abordam algumas das questões que têm sido mais inquiridas não apenas por religiosos, por teólogos, mas também por filósofos na história da humanidade. Os irmãos têm acompanhado as exposições que nós estamos fazendo na carta aos Tessalonicenses e conhecem o contexto em que os versículos que nós acabamos de ler, os 3 primeiros versos do capítulo 5, se encontram. Desde o capítulo 4, os irmãos podem verificar, versículo 13, passagem que o presbítero Jonas leu há pouco, até o verso 18, até o capítulo 5, versículo 11, o tema geral, tratado aqui pelo apóstolo Paulo, abordado pelo apóstolo Paulo, quase certamente respondendo a perguntas, dúvidas, questões levantadas pelos membros da igreja de Tessalônica, através de Timóteo, que de lá havia chegado, é o tema escatológico, assuntos relacionados tanto à escatologia individual, isto é, o que é que acontece conosco da morte em diante, individualmente falando, e como assunto da escatologia geral, o que é que acontecerá com esse universo, com esse mundo, de modo geral, quando o Senhor Jesus, então, retornar em glória, como nós aguardamos, esperamos, e isso é aquilo e nisso reside a esperança escatológica do crente. Irmãos, sabem que os versos 13 a 18, eles tratam da condição dos mortos em Cristo. Durante 2 semanas, nós estivemos aqui considerando essa porção, primeiro os versos 13 e 14, e depois, então, os versículos 15 até o verso 18. Semana passada estivemos aqui exatamente abordando essa esperança escatológica do crente. Consideramos não apenas a autoridade das palavras do apóstolo Paulo, porque elas são palavras do Senhor, como ele mesmo menciona, não se trata de especulação humana ou de filosofia humana, mas de revelação da parte de Deus,
Estivemos considerando o programa, um resumo do programa escatológico, ou da agenda escatológica, relacionado aos eventos principais que acompanharão o retorno do Senhor Jesus em glória, a sua vinda, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos em Cristo e dos mortos em Cristo também, para o encontro com o Senhor nos ares, e depois então estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa grande esperança final, Emmanuel, Deus conosco, o nosso Salvador habitando conosco e nos regendo, sendo o nosso sumo pastor, o nosso rei, nosso sacerdote eterno. E concluímos com a sua aplicação legítima, que aqueles que leem essas passagens como essas, devem fazer. Elas servem de conforto e de consolo para os crentes. Verso 18, último verso do capítulo 4, diz exatamente isso: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essas passagens, conhecidas como passagens escatológicas, estejam elas nos evangelhos, nas cartas de Paulo, no Antigo Testamento ou no livro de Apocalipse, elas devem ser estudadas com esse propósito, a igreja estudando para o seu conforto, seu consolo e encorajamento. Já os versos 1 a 11, para que os irmãos tenham bem em mente o contexto das passagens que lemos, do capítulo 5, eles não tratam mais da condição dos mortos em Cristo, mas sim da atitude dos vivos em Cristo, isto é, como é que nós devemos nos comportar e nos conduzir aqui, enquanto aguardamos aquele dia glorioso do retorno do nosso Salvador, anunciado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Este, portanto, é o assunto geral abordado aqui pelo apóstolo Paulo, do verso 1 até o versículo 11. Qual deve ser a atitude dos vivos em Cristo diante dessa esperança, dessa expectativa real do crente, que é boa, salutar, a expectativa da segunda vinda de Cristo. Temos os nossos olhos não fitos em demasia aqui neste mundo, mas fitos no futuro, fitos para acima, aguardando com expectativa e com grande esperança, firme esperança, a consumação das promessas de Deus, através da vinda em glória do Senhor Jesus e do estabelecimento do seu reino eterno. Como tenho procurado ressaltar, uma das marcas da igreja de Tessalônica era exatamente a firme esperança daqueles irmãos em Cristo Jesus. Isso é mencionado logo no capítulo 1, no versículo 3, entre as lembranças que o apóstolo Paulo tinha da igreja de Tessalônica, estava também a firmeza da esperança daqueles irmãos em Cristo. Um pouco mais no capítulo 1, no versículo 10, o apóstolo Paulo menciona que eles haviam sido salvos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E ainda no capítulo 3, nos versículos 12 e 13, se os irmãos estão acompanhando, podem perceber que o apóstolo Paulo menciona novamente a esperança, a nossa esperança cristã, a vinda do nosso Senhor Jesus em glória. Na realidade, nesses versículos, nessa oração do apóstolo Paulo, nos versos 11, 12 e 13, últimos versos do capítulo 13, ele introduz os assuntos práticos que ele pretendia tratar na sua carta. Se os irmãos observarem, aqui ele menciona o amor, verso 12, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor.
No verso 13, ele menciona a santidade, para que eles fossem confirmados em santidade, e logo a seguir menciona o tema escatológico, introduz o tema escatológico, sem culpa, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E é exatamente isso que ele vai continuar a tratar a partir daí. Os irmãos devem lembrar que no capítulo 4, na primeira parte, o apóstolo Paulo tratou da santidade, depois a partir do verso 9 até o verso 12, do amor fraternal que aqueles irmãos tinham, e agora, desde o versículo 13 do capítulo 4, ele passa para o tema escatológico. Então esse é salutar. Nós, como crentes em Cristo, precisamos recuperar essa expectativa da vinda do Senhor Jesus em glória. Como o presbítero Jonas leu há pouco na carta de Pedro, para o Senhor 1000 anos é como um dia, e ele não retarda a sua vinda, não. A sua vinda ocorrerá exatamente conforme determinada nos planos eternos, nos decretos eternos de Deus, assim que o último eleito for salvo, redimido, o Senhor Jesus inevitavelmente retornará em glória para o nosso conforto e para o nosso consolo. Mas eu hoje vou me deter apenas, irmãos, nesses 3 primeiros versículos. Embora a passagem toda, o verso 1 ao verso 11, tenha essa unidade, porque trata da atitude da vinda dos vivos em Cristo Jesus, nós podemos dizer que os 3 primeiros versículos, eles respondem à preocupação dos tessalonicenses de forma negativa. E os próximos versículos, que se Deus permitir, consideraremos na semana que vem, de 4 a 11, eles dão uma resposta positiva, como é que deve ser a preocupação correta de nós, os vivos, com relação à segunda vinda, a expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus. Podemos dizer que a primeira resposta, a primeira parte, os 3 primeiros versos que estaremos considerando hoje, eles se voltam mais para aqueles que não têm essa esperança firme em Cristo Jesus, aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus. São palavras, portanto, mais de admoestação, de advertência. Enquanto que, a partir do versículo 4, podemos dizer que aqui temos uma resposta mais positiva acerca de como acerca do significado da vinda de Cristo para o seu povo, para a sua igreja. Vamos, irmãos, portanto, considerar esses 3 versículos sobre o tema o dia do Senhor. Observem que, nesses versos, o apóstolo Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Portanto, meus irmãos, o assunto aqui tratado, a pergunta que o apóstolo Paulo aqui está respondendo, está relacionada ao dia do Senhor. E o dia do Senhor não é um conceito novo, não é um conceito sequer novo, que nós encontramos apenas no Novo Testamento. É um conceito que nós encontramos já no Antigo Testamento. O povo de Deus aguardava o dia do Senhor, o dia da manifestação da glória do Senhor, o dia de graça, de bênçãos do Senhor para com o seu povo, mas isso não era corretamente, às vezes, compreendido pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, que julgava que o dia do Senhor era apenas um dia de graça, apenas um dia de bênção, e que, não obstante a pecaminosidade do povo, eles podiam ficar ali tranquilos,
porque afinal de contas viria o dia do Senhor, eles eram povo de Deus, esperavam o dia do Senhor, e então acalentavam essa esperança de que, não obstante a sua pecaminosidade, a sua vida muitas vezes indigna, eles podiam se alegrar na expectativa da vinda do Senhor. E várias passagens bíblicas advertem o povo de Israel no Antigo Testamento que o dia do Senhor não seria apenas um dia de graça, um dia de bênçãos, um dia de manifestação positiva do Senhor, mas seria um dia de juízo também. Apenas para que os irmãos compreendam melhor o conceito que o apóstolo Paulo está trazendo agora aqui, podemos ler no livro de Amós, no capítulo 5, os versos 18 até o versículo 20. Se os irmãos observarem o contexto todo, verão que nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo está admoestando o povo de Deus, dizendo: buscai-me, vivei, buscai o Senhor e vivei, para que não se interrompa, verso 4, na casa de José, versículo 10, aborreceis na porta o que vos repreende, abominais o que fala sinceramente, verso 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal, e amai o bem, e aborrecei e estabelecei na porta do juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. O apóstolo, o profeta vinha aqui admoestando o povo de Deus contra a pecaminosidade deles. Eles estavam se distanciando da vontade de Deus, eles estavam se afastando da palavra de Deus, eles estavam procedendo não como crentes em Cristo, como um povo de Deus verdadeiro, que observava a lei de Deus e a vontade de Deus, mas estava agindo com iniquidade, mas ainda assim nutria aquela noção, aquele conceito equivocado do dia do Senhor. E a partir do versículo 18, então, o profeta admoesta: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Meus irmãos, é claro que à luz do contexto bíblico como um todo, o profeta não quer dizer que não haverá claridade no dia do Senhor, que não haverá bênção na casa do Senhor, mas para aqueles que vivem na iniquidade, no pecado, e acalentam que, apesar disso, podem nutrir expectativa de que tudo correrá bem no dia da manifestação da graça, da glória de Deus, esses estão redondamente equivocados. Para esses, o dia da vinda do Senhor não será dia de luz, será dia de trevas. Não será dia de bênção, será dia de destruição. Dia de terror. Por isso, várias vezes no Antigo Testamento, esse dia é denominado de o grande e terrível dia do Senhor. Isso acontece no livro de Joel, acontece em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, em várias passagens bíblicas. Esse dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, é manifestado, expresso em termos não positivos, mas em termos negativos também. O povo de Israel, ele lia a palavra, mas ele só via as promessas boas, eles só aplicavam para si próprios, como é bem da nossa natureza corrompida e pervertida, as esperanças, as boas expectativas, e não deixavam que as suas vidas e as suas atitudes fossem julgadas e avaliadas pela palavra de Deus, e assim pudessem perceber também esses aspectos negativos
das admoestações e das advertências relacionadas ao dia da vinda do Senhor, que era também um dia de juízo. Outra passagem que talvez pudéssemos ler para lançar um pouco mais de luz, se encontra em Joel, voltando um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 31. Na verdade, no capítulo 1 já, no versículo 15, nós lemos: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2, no versículo 31, nós lemos a conhecida profecia de Joel, que mistura o cumprimento na primeira vinda com acontecimentos que ocorreriam na sua segunda vinda. O dia do Senhor, num certo sentido, era entendido no Antigo Testamento como compondo toda essa nova dispensação da graça, essa nova dispensação do Evangelho, que inclui as bênçãos decorrentes da encarnação, da vinda do Senhor Jesus, inaugurando o dia do Senhor, mas que se consumará plenamente naquela segunda vinda do Senhor Jesus em glória, aonde ocorrerão os acontecimentos mencionados aqui no capítulo 2, especialmente nos versículos 30 e 31. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, irmãos, esse é, na realidade, o pano de fundo da mensagem que nós temos aqui. E o pano de fundo da pergunta que os tessalonicenses fizeram a Paulo, pela instrumentalidade de Timóteo, com relação à vinda do dia do Senhor. Podemos imaginar a natureza, podemos perceber claramente que a pergunta deles estava relacionada exatamente a essa vinda do dia do Senhor. E Paulo vai mostrar aqui que não se trata apenas de dias de bênção, mas também de dias de destruição, de juízo, que não havia sido por ele mencionado ainda na sessão que nós consideramos nos 2 domingos anteriores. Aqui o apóstolo Paulo inclui isso, e essa passagem com relação ao dia do Senhor, os primeiros 3 versículos, ela está voltada especialmente para essa advertência com relação àqueles que acalentam expectativas indevidas, porque vivem no pecado, vivem de maneira contrária à vontade de Deus e ainda querem acalentar a esperança de que para eles o dia da vinda do Senhor, o dia do Senhor será um dia de graça, um dia de bênçãos, quando na realidade, se assim viverem, será dia de destruição e dia de juízo e dia de destruição. Mas quero abordar mais essa passagem com os irmãos. Esse é o assunto principal, o dia do Senhor. Em cada versículo nós encontramos uma resposta que o apóstolo Paulo dá. A primeira é uma resposta que não é resposta, né? A pergunta. No versículo 1, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. Então, a pergunta, na realidade, dá a entender aqui, pelo texto, que alguns membros, pelo menos na igreja de Tessalônica, estavam abordando essa questão geral que nós estamos tratando, a questão da atitude dos vivos, enquanto vivos em Cristo, que aguardam a ressurreição dos mortos, e a vinda de Cristo e o estado eterno, que eles estavam tentando resolver esse problema, como muitos tentam resolver ainda hoje, isto é, tentando precisar quando que essas coisas aconteceriam. Aparentemente, não é que eles estavam querendo compreender essas coisas por uma curiosidade leviana, alguma coisa assim, não, eles estavam aparentemente preocupados em se prepararem para aquele dia da vinda do Senhor. Só que eles estavam
querendo se preparar de maneira equivocada. Eles estavam querendo se preparar, tentando definir exatamente quando é que o dia que o Senhor Jesus retornaria. Porque aí então, então eles poderiam se preparar antecipadamente e estarem prontos ali para receber a vinda, para se encontrarem com o Senhor nos ares, para o arrebatamento, para a transformação do corpo e o encontro com o Senhor Jesus nos ares. E, na verdade, nesses 3 versos, o que o apóstolo Paulo quer mostrar, olha, que não é assim. O caminho não é esse, não é querer determinar o dia. A resposta é outra, que nós consideraremos semana que vem, quando ele tratar de maneira positiva. A questão, a exemplo de como Jesus tratou desse problema, não é tentar determinar a data que o Senhor Jesus vem. E nesse primeiro versículo, portanto, a primeira resposta do apóstolo Paulo é que não há necessidade de responder. Por 2 razões, não dá para responder. Primeiro, porque esse dia é absolutamente desconhecido. Ninguém sabe quando o Senhor Jesus exatamente retornará. Observem que aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, ele usa um termo que dá essa ideia de precisão. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. No sentido, não de que no dia exatamente que o Senhor Jesus vai retornar, mas é isso que as pessoas querem saber. Ainda hoje, muitos estudam a Bíblia, pesquisam a Bíblia e se interessam de maneira desmedida até, exagerada até, em passagens escatológicas em detrimento das outras passagens bíblicas, não para a sua santificação, não para que cresça o amor, não para conforto e para consolo, mas por essa ideia equivocada de tentar, de alguma maneira, precisar quando vem o dia do Senhor. Isso é muito velho na história da igreja. De longe, as pessoas têm procurado precisar a época da vinda do Senhor Jesus, e a primeira resposta do apóstolo Paulo é, olha, não é preciso primeiro que quando eu estive com vocês, eu já expliquei que não dá para precisar. Eu já abordei, Paulo certamente tratou da questão do dia do Senhor, deixou essas questões claras, e ele está aqui lembrando aqueles irmãos que não é por aí. A atitude dos vivos em Cristo enquanto aguardam a vinda do Senhor Jesus, isso é muito salutar, não é a de tentar determinar o dia em que ele vem, não é aí que nós devemos nos concentrar. Se fizermos isso, nós desviamos o caminho, isso não conduzirá à santificação, ao amor. O caminho não é esse, o caminho ele vai mostrar a partir do versículo 4, de nós estarmos sempre vigilantes, preparados para o Senhor Jesus volte, a hora que voltar, nós estamos preparados e vigilantes, independentemente do dia em que ele há de retornar. Portanto, a primeira resposta dele é que, na realidade, é desconhecido. Ninguém pode precisar quando o Senhor Jesus vai retornar. Os irmãos certamente estão lembrados que não é uma pergunta nova. O Senhor Jesus mesmo essa pergunta já havia sido feita ao Senhor Jesus mais de uma vez pelos seus apóstolos, o que mostra que o interesse por precisão de data vem desde aquele momento, desde aquele instante. Os irmãos podem ver, apenas a título de exemplo, lerem Marcos no capítulo 13, no versículo 4, não, perdoem, é 4 mesmo, vou ler o verso 3 também. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tião e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? E os irmãos vão ver que um pouco adiante, no versículo 32, o Senhor Jesus vai responder, dizendo, olha, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. E aqui uma declaração difícil de compreender,
diante da onisciência do nosso Senhor Jesus como pessoa divina. Possivelmente a resposta se encontra na sua mediação como Deus homem aqui encarnado. Nem o Filho, senão somente o Pai. E aqui Jesus já adianta o tema, o assunto da mensagem e do texto que nós trataremos na semana que vem, no versículo seguinte, quando ele diz, olha, em vez disso, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É exatamente por não saber quando será o tempo, que nós devemos vigiar o tempo todo. O que eles estavam procurando, provavelmente como uma resposta, uma solução, saber o dia para se prepararem, na realidade, funcionaria de maneira contrária, porque é não sabendo quando o Senhor Jesus retornará em glória, é que nós nos preocuparemos e nos disporemos a estar continuamente vigiando e nos preparando durante toda a vida para estarmos sempre prontos e preparados para que o dia do Senhor seja para nós dia de bênção e não dia de maldição. Os termos aqui utilizados no versículo 1, com relação a tempos e épocas, são encontrados também no livro de Atos, logo no início. Os irmãos devem ter lembrado, não faz tanto tempo que estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, e no versículo 6, os discípulos mostram que ainda não haviam aprendido bem essa questão. A curiosidade deles permanecia com relação a isso. No versículo 6 do capítulo 1, nós lemos, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E novamente vem a resposta do Senhor Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não se preocupem com isso. Não é aí que vocês devem se concentrar com relação a tempos e épocas. Seja aqui tempos e épocas entendido como as palavras eram utilizadas no grego anterior, no grego clássico, designando tempos, um tempo cronológico, a ideia de um período de tempo, ou épocas no sentido de oportunidade ou de um ponto especial no tempo, ou apenas, como provavelmente deve ser entendido, apenas como uma expressão em conjunto para designar esse dia do Senhor, essa época, mas isso não importa. O que importa é que a primeira resposta do apóstolo Paulo é que não havia necessidade de responder. Ele já havia tratado dessa questão, como Jesus já havia tratado dessa questão com os seus discípulos. E ele queria aqui dissuadi-los de que continuassem em busca de uma resposta irrespondível, porque ninguém sabe exatamente quando será o dia do Senhor. E o apóstolo Paulo continua agora no versículo 12 para responder essa questão acerca do dia do Senhor, apenas explicando aquilo que certamente que ele já havia explicado quando esteve lá com aqueles irmãos em Tessalônica. E no versículo 2 ele diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Aqui o apóstolo Paulo vai usar duas figuras para ilustrar alguns aspectos da vinda do Senhor Jesus. No verso 2, que vem como ladrão, e no versículo 3, que vem como a dor do parto. Ambas as figuras, elas expressam a ideia de um acontecimento súbito. O ladrão vem de forma súbita, e a dor do parto, as irmãs já tiveram neném, sabe disso, vem de forma súbita também. Parece que está tudo bem ali, e de uma hora para outra vem. Mas as duas ilustrações ilustram aspectos diferentes da vinda do Senhor Jesus, e para isso o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos. Quando ele usa no verso 2 a figura do ladrão, dizendo que o reino de Deus vem como ladrão, vem de noite, ele está aqui apontando para o fato de que a segunda vinda de Cristo será não apenas súbita, mas será inesperada, ela será imprevisível. Jesus também usou essa mesma figura para explicar que esse aspecto da sua vinda, no capítulo, na parte final do livro de Mateus, no capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 43, onde ele diz,
Considerar isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E várias outras passagens bíblicas, segundo Pedro, em Apocalipse, nós encontramos a mesma figura sendo utilizada para ressaltar esse aspecto da segunda vinda do nosso Senhor em glória. Ele vem como ladrão, isto é, ele vem de maneira inesperada, ele vem de forma imprevisível. É assim que será a vinda do Senhor. É claro que um ladrão não manda um aviso, dizendo: olha, depois da manhã eu vou passar aí, viu, que eu vou entrar à noite, vou assaltar a casa. Se marcasse essa data, era bom que a gente aguardava ladrão lá, né? Mas não marca. A característica de um ladrão é exatamente que ele pega a todos de surpresa, despreparados, e de maneira inesperada e súbita. Então, é que ele surge, e assim também virá o dia do Senhor. Apesar de haver certas indicações com relação a esses tempos e épocas, no final das contas é absolutamente impossível alguém prever com alguma precisão, quando será este dia. E os irmãos sabem como pessoas têm tentado prever essas coisas, e como gastam energias e tempo, e como se concentram, e como às vezes isso se torna uma obsessão para certas pessoas, determinar, com base nos dados bíblicos ou históricos, de alguma maneira precisar melhor o dia da vinda do Senhor. Isso inevitavelmente leva com que, ao invés de eles se prepararem para a vinda, eles fiquem gastando essa energia e a preocupação tentando definir e precisar aquilo que a ilustração mostra que é impossível fazer, porque essa vinda será súbita, mas não apenas súbita, ela será inesperada e absolutamente imprevisível. Como eu disse, o problema com os ladrões é esse, é que eles não marcam data para assaltar a nossa casa. E assim também o Senhor Jesus não marcou uma data para o seu retorno em glória. A terceira resposta que o apóstolo Paulo dá se encontra no versículo 3, através da outra ilustração, é que o Senhor Jesus virá como a dor do parto. O dia do Senhor virá como a dor do parto. E aqui, não apenas o apóstolo Paulo ressalta o caráter súbito da vinda de Cristo, que assim como as esposas, as mulheres grávidas, a dor surge de maneira súbita, mas aqui é ressaltada não a imprevisibilidade. Já é previsível que a dor virá, né? A partir do momento em que as mulheres se encontravam grávidas, e naquele período não havia a possibilidade de uma cesariana, nem tampouco de injeções para não ter dor, aí era inevitável. Estava grávida, não tinha... Era esperado que aconteceria o parto, embora não se pudesse precisar, era certo que isso aconteceria, e mais ainda, a ênfase aqui com essa ilustração é essa: tratava-se de um acontecimento inevitável, inescapável, não era possível escapar. Se uma vez grávida, então teria que chegar aquele dia em que subitamente as dores viriam do parto, e aí não teria como fugir, não teria como escapar da dor, da angústia, da preocupação toda que esse momento acarreta para as mulheres quando tem a dor do parto. Então, a ênfase aqui é exatamente nessa expectativa, no caráter imprevisível, vamos dizer, inevitável da vinda do Senhor Jesus e dos acontecimentos que seguirão. Mas observem, irmãos, que o versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para a luz, e de nenhum modo escaparão. Portanto,
o que o apóstolo Paulo quer ressaltar aqui não é apenas a inevitabilidade desse acontecimento, mas é o caráter negativo desse acontecimento também, como os profetas foram obrigados a fazer no Antigo Testamento, chamando a atenção para o fato de que esse dia não seria apenas um dia de bênção, mas seria também um dia de destruição, não de aniquilamento, mas um dia de juízo, um dia em que a justiça de Deus seria plenamente manifestada, e aqueles que não se refugiaram debaixo do sangue do Cordeiro, única possibilidade de escapar e de ter assim perdoados os seus pecados e a sua culpa, inevitavelmente experimentariam a destruição, a condenação e o fogo eterno. Mas observem, irmãos, que ao utilizar essa figura, o apóstolo Paulo também chama a atenção para esse engano do coração humano, quando pensam que tudo está bem, essa é a ideia, quando andam dizendo paz e segurança, e frequentemente na Bíblia nós lemos admoestações e advertências nesse sentido. Eu não vou cansar os irmãos com muitas passagens bíblicas, mas se os irmãos forem ler o Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 6, verso 14, capítulo 8, verso 11, Ezequiel, em várias outras passagens bíblicas, nós temos os profetas de Deus admoestando o povo contra aquela presunção de paz e segurança, quando eles, pela atitude pecaminosa deles, não poderiam se sustentar naquelas presunções. Posso ler apenas um versículo, um desses versículos, para os irmãos perceberem bem. Em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 14, é uma passagem certamente conhecida dos irmãos, encontramos palavras de Isaías contra os falsos profetas, que profetizavam para o povo, enganando o povo, sugerindo que, não obstante a pecaminosidade deles, a iniquidade deles, o desvio deles, eles poderiam contar com uma vida de paz e segurança, e que nada, afinal de contas, aconteceria de ruim. Observem que nesse verso 14 nós lemos exatamente assim. Vou ler desde o verso 12: as suas casas passaram a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Há várias passagens nos profetas com esse teor, meus irmãos, com esse tipo de admoestação e de advertência. Os falsos profetas, e sacerdotes, eles passavam por cima da iniquidade do povo, e então diziam, não se preocupem, não, está tudo bem, quando o povo se encontrava na iniquidade, na usura, na ganância, no pecado, e ao invés do povo, da liderança de Israel, dos sacerdotes e dos profetas, declararem isso e admoestarem e advertirem, eles não faziam isso. Pelo contrário, diziam, não, paz e segurança, não se preocupem não, que não vai acontecer nada de mais grave, o juízo não virá, Babilônia não nos tomará, afinal de contas nós somos o povo de Deus, nada nos acontecerá, podemos continuar, em outras palavras, nos nossos pecados e viveremos em paz e segurança. E esse é o contexto, meus irmãos, dessas palavras aqui do apóstolo Paulo. Encontramos várias passagens assim também no Novo Testamento, e uma delas que eu quero chamar a atenção dos irmãos se encontra em Mateus, no capítulo 24, o versículo 38. É uma passagem importante, porque nela Jesus explica
que esses acontecimentos relacionados à sua vinda e a segunda etapa do dia do Senhor, aonde ele mesmo diz no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele depois então explica que o seu retorno, o dia do juízo, o dia do Senhor, virá de modo semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Quando ele diz, a partir do verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim também será também a vinda do Filho do Homem. E é nesse contexto, no verso 43, que eu li, aonde nós lemos, verso 42 primeiro, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, e considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa, que fosse arrombada a sua casa. Então, irmãos, é uma passagem que claramente elucida, trata do mesmo assunto e esclarece bem uma outra característica da época em que o Senhor Jesus retornará. Quando ele retornar, acontecerá alguma coisa similar àquilo que aconteceu naquele período que antecedeu a vinda, antecedeu o dilúvio. Noé anunciava, Noé pregava, Noé advertia o povo com relação ao juízo de Deus contra a iniquidade do povo através de dilúvio. Durante anos Noé fez isso, mas nada acontecia. E então, num determinado momento, o dilúvio veio e tomou a todos, e eles já não tiveram como escapar ali. Mas o ponto aqui é que será assim também a vinda do Filho do Homem, será assim também o dia do Senhor. As pessoas estarão comprando, casando, tratando das suas vidas. Não há nada de errado em que se case, se compre, se cuide da vida. Pelo contrário, o apóstolo Paulo até repreende aqueles que estavam negligenciando em Tessalônica os seus afazeres, os seus trabalhos e as suas vocações. O problema está quando essas coisas acontecem sem o preparo adequado para o retorno e a vinda do Senhor. O problema está quando as pessoas concentram-se apenas nisso e se voltam apenas para essas coisas e não se preparam adequadamente para a vinda daquele grande, abençoado para uns, mas terrível dia do Senhor para outros. Portanto, irmãos, nessa primeira parte do capítulo 5, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo está aqui respondendo como que dizendo àqueles irmãos: olhem, vocês estão abordando a questão de maneira inadequada, e nem precisaria, porque eu já orientei, já expliquei, e só o que eu posso responder com relação à pergunta de vocês, acerca da data precisa do retorno do Senhor Jesus, é que eu não posso respondê-la, porque ela é irrespondível, e vocês sabem disso. Posso apenas dizer o que já disse, que ela vem como ladrão, ou seja, ela será súbita e inesperada, imprevisível, e ela vem como a dor do parto, surpresa, quando aparentemente tudo vai bem, de repentemente virá e será dia de dores, e ele ressalta finalmente essa impossibilidade de escapar desse momento. Absoluta incapacidade, impossibilidade de escapar. Assim como as mulheres grávidas, naquele contexto, naquele tempo, não tinham como escapar, teria que dar à luz e teria que passar por aquelas dores, assim também acontecerá no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus retornar em glória
tanto crentes como incrédulos terão que passar por aquele dia, e para os incrédulos será, ou os que não estão preparados, será um dia de dor, um dia de repentina destruição que sobrevirá inevitavelmente sobre aquelas pessoas. Vigiai, pois, lemos em Lucas, no capítulo 21, versículo 36, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. E uma descrição impressionantemente viva desse caráter inevitável, inescapável da vinda do juízo, do dia do Senhor, para aqueles que não se prepararam, isto é, para aqueles que não depositaram a sua esperança e a sua confiança em Cristo, se encontra em Apocalipse, no capítulo 6, que eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia e lessem. Apocalipse, capítulo 6, versos 12 ao verso 17. Vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É nesse sentido, irmãos, e à luz de uma passagem como essa, que a passagem que nós estamos estudando deve ser compreendida e deve ser entendida. As lições que aqui nós podemos extrair são essas. A expectativa da vinda de Cristo é sadia. Nós, como crentes em Cristo, devemos anelar por isso. Maranata, devemos dizer: ora vem, Senhor Jesus, estabelece teu reino eterno. Não confiados em obras nossas, ou méritos nossos, ou justiça nossa, mas apenas na obra da graça de Deus em Cristo Jesus, em quem, pela graça dele, nós depositamos a nossa confiança. A tentativa de estabelecer uma data precisa para isso e focalizar nossa curiosidade nesse tipo de estudo das Escrituras ou da história, isso não é sadio. Isso desvia o foco. Isso faz com que as pessoas, ao invés de utilizarem essas passagens com o propósito pelo qual Deus as estabeleceu, para nossa advertência e consolo, dependendo do caso, utilize essas passagens apenas para a curiosidade. Não é por aí, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo. Não se preocupem com isso, não se concentrem em tentar determinar uma data que descobrir uma data que é impossível de ser descoberta. Não adianta, o Senhor Jesus virá sempre como um ladrão, será imprevisível e também será inescapável, já que ninguém poderá escapar de ser confrontado com aquele grande, glorioso e terrível dia do Senhor. O que tem que fazer não é ficar procurando precisar essa data, mas é se preparar para que naquele dia não se encontre entre grandes e pequenos, reis ou trabalhadores, ou seja lá quem for, que procurará como que se esconder em cavernas e preferiria ser, se possível, ser ali destruído para que não tivesse que enfrentar aquele dia terrível para aqueles que não se prepararem, quando eles terão que enfrentar o juízo de Deus, a ira do Cordeiro, daquele que se assenta no trono, e terá que prestar conta das suas atitudes, dos seus atos, das suas ações, das suas omissões, e especialmente porque seus atos pecaminosos não terão sido perdoados e cobertos com o sangue do Cordeiro, que é a nossa única esperança
de podermos enfrentar aquele dia, não como terror, mas como manifestação de graça e de bênçãos e de glória para a nossa própria vida. Portanto, meus irmãos, são palavras implícitas de conforto para o crente, que coloca a sua confiança em Cristo e que procura viver de maneira íntegra e reta, apesar de se reconhecerem pecadores, mas descansam não de maneira negligente, mas confiando de maneira responsável na obra suficiente e salvadora que Cristo realizou por nós na cruz, e por isso, com gratidão e zelo, procuram andar e viver agradando ao seu Salvador, ao seu Senhor. Mas, meus irmãos, essa passagem é mais de advertência para os incrédulos, que ficam, de alguma maneira, ou incrédulos ou falsos crentes, crentes nominais apenas, que de alguma maneira acalentam a expectativa de que, apesar da sua iniquidade, apesar dos seus pecados, apesar de não viverem sinceramente, ou de jamais terem depositado a sua confiança em Cristo como seu único e suficiente Salvador, tudo vai bem, nada acontecerá, não vai acontecer nada. Muitos até ridicularizam, como vimos em Pedro, a vinda do Senhor Jesus para juízo, e vivem a vida, se não declaram isso com palavras, vivem dessa maneira, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, fazendo negócios, estudando, trabalhando, desenvolvendo a vida aqui, como se jamais chegará um dia em que terá que prestar contas diante do juiz de toda a terra dos seus atos, e acalenta a expectativa de que, ainda que como grávida, poderá escapar das dores, da condenação eterna, do juízo final, do fogo eterno, que será o destino de todos aqueles que não depositam a sua confiança sinceramente na obra e nas mãos do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, o nosso único Redentor, o nosso único Salvador. Implícita nessa passagem está a mensagem: hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. Naquele dia não dará mais, não há meio nem maneira, quando subitamente, sem aviso prévio, o Senhor Jesus retornar e vier o grande, terrível e glorioso, mas também terrível dia do Senhor, ninguém mais poderá fazer coisa alguma, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Aí então será apenas o juízo, porque hoje é o dia da oportunidade, essa é a mensagem bíblica, hoje é o dia da salvação, e ao invés de tentarem fugir e acalentar falsas expectativas de que pode continuar a sua vida e nada acontecerá, ou então ficarem outros religiosos tentando datar, ao invés de permitirem que essa expectativa, essa esperança os santifique e faça com que nós tenhamos uma vida vigilante e preparada diante de Deus, esses então não terão como escapar da vinda do Senhor e do dia do Senhor, que para eles será dia de vingança e dia em que sobrevirá repentina destruição. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê a graça de vivermos sinceramente o Evangelho, e dê a graça de aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, venham a fazê-lo, enquanto há oportunidade e é o dia de salvação, porque o dia do Senhor será desconhecido, ele é desconhecido, ele será súbito e repentino, e ele será inevitável, e apesar de ser dia de bênçãos gloriosas, para aqueles que se confiaram à obra salvadora de Cristo, será dia de terror, de repentina, de súbita destruição para aqueles que não colocaram a sua esperança em Cristo. Por mais que as aparências pareçam indicar que está tudo bem, vendendo, comprando,
Ninguém se engane, esse dia chegará e de maneira inesperada, imprevisível, inescapável, o Senhor Jesus retornar em glória para conforto, consolo e glória daqueles que confiaram as suas vidas a Ele, mas para terror indescritível daqueles que presunçosamente profetizaram para outros ou para si próprios em pecado e sem se confiarem a Cristo uma vida de paz e segurança que não existe a não ser debaixo do sangue precioso do Cordeiro.